Na conversa de hoje, voltamos às limícolas e o tema é a rola do mar, Arenária interpres. Bem-vindos para mais uma conversa. Olá, Gonçalo. Conversa número 116, não é verdade? É verdade, já vamos E aqui com uma coleção considerável. jeitosa, sim, senhor. Então, explica-me lá onde é que andavas para ver uma rola do mar. Ora bem, esta observação tem uma história também bastante engraçada. Esta observação foi no dia 4 de dezembro de 1988. Eu saliento que está quase a fazer um ano desde que eu comecei a minha lista, que ela começou no dia 22 de dezembro de 87. E esta observação foi feita na praia de Santo Amaro de Oeiras, que fica ali um bocadinho a oeste de Lisboa, na chamada Costa do Estoril. E, por menor curioso, foi feita em conjunto com o meu tio que me ensinou as bases da observação de aves. E é a De quem, primeira de vez quem já desde que eu falaste uma comecei. série de vezes aqui, Já, mas é. com ele. Como? Mas nunca com ele, a fazer observações com Não, ele. repara, eu fiz a observação com ele em Inglaterra durante o meu Interrail, porque eu fui lá visitá-lo quando ele estava lá de férias, porque ele na altura convidou-me, eu fiz um Interrail, ele convidou-me a passar por lá e eu passei, mas efetivamente, e eu quando estava a preparar esta conversa, apercebi-me disto, esta observação é a primeira vez que eu estou a fazer a observação com o meu tio que me ensinou a ver aves desde que comecei a minha lista. Ou seja, eu tinha visto várias vezes aves com o meu tio quando comecei a aprender, ainda antes de fazer lista, desde que comecei a fazer lista, nunca tinha estado com ele a fazer observação em Portugal, tinha estado no estrangeiro, curiosamente. E desta vez eu fui até Oeiras, que era onde o meu tio residia. E porquê é que fui até Oeiras? Porque o meu tio fez-me um convite para o acompanhar, também com o resto da família, numa viagem à Espanha que será apresentada num dos próximos episódios. E que seria depois no fim de semana seguinte, em dezembro, que era um fim de semana prolongado. E, portanto, eu fui até lá para nós falarmos um bocadinho dessa expedição. E aproveitámos e fomos então ali à praia de Santa Mar de Oeiras, onde eu nunca tinha ido ver aves, e foi aí então que tive o primeiro contacto com a Rola do Mar, que o meu tio já conhecia, porque como ele morava ali perto, a praia de Santa Mar de Oeiras era um daqueles spots, vamos chamar assim, um daqueles locais de observação regular que ele tinha perto de casa e, portanto, ele ia lá com alguma frequência e já conhecia as aves que por ali andavam, que é o caso da rola do mar. Ainda E hoje é então, um sítio interessante para se observar aves, não é? sim, sim, sim. O local foi um bocado alterado desde essa altura, porque no final da década de 80 não existia ainda aquele pardão onde é possível caminhar que dá a volta ao Inatel. Sabes Exato, qual é que. exato. Pronto. Aquilo na altura chegava-se à praia de Santa Amaro, a extremidade mais ocidental, portanto, a que está do lado de Cascais, tinha um setor rochoso, que ainda hoje existe, e depois mais à frente tem assim uma zona morada, que é uma parede, e a partir de certo ponto não era possível avançar, pelo menos durante a maré cheia. Talvez na maré baixa fosse possível passar, já não me recordo, só que não existia o perdão para caminhar. Depois esse perdão foi construído alguns anos mais tarde, não tenho presente a data. Isso acabou, obviamente, por atrair mais gente ao local e acabou por também alterar um pouco o habitat. Eu julgo que, embora o local continue a atrair bastantes limícolas, esta e outras espécies, que hoje em dia não haverá tantas como haveria no passado. Mas digo isto sem ter feito nenhum tipo de contagem para confirmar. Mas sim, portanto, era um local onde ainda, é um local onde ainda hoje se pode ver limícolas, incluindo rolas do mar. Gonçalo, há uma questão sobre esta espécie que eu confesso, fiquei assim um bocadinho surpreso com este resultado, que é na lista vermelha, esta espécie aparece agora como vulnerável. E eu digo que me mostrei surpreso, bom, porque aqui a região de Sul talvez haja com muita frequência e fiquei assim um bocadinho surpreendido por ver que ela aparece agora registada como vulnerável. Existe algum decréscimo na população? O que é que se passa? Ora bem, a lista vermelha, que foi, estamos a falar daquela que foi publicada no final de 2023, a lista vermelha avalia essencialmente aves nidificantes, mas para aquelas que só ocorrem no inverno
também são avaliadas, também é atribuído um estatuto às populações invernantes. Exato. Pronto, e no caso da rola do mar, ela aparece, que é uma espécie que nidifica no Ártico, portanto aparece cá nas passagens migratórias, porque há muitas que vão para a África, e no inverno, a avaliação diz respeito às populações invernantes. Ora, e é preciso referir que as aves de passagem não são avaliadas, portanto, avalia-se as nidificantes quando existem e as invernantes. Efetivamente, ela está como vulnerável, ela estava como pouco preocupante no livro vermelho anterior, que foi de 2005, e agora o que diz como justificação é o seguinte: é estimada uma redução da população igual ou superior a 30% nos últimos 15 anos, com base em dados de monitorização e cujas causas não terão cessado. Admite-se que essa redução se mantenha no futuro próximo. Portanto, a justificação que é dada para estar na categoria vulnerável é a redução da população invernante. É claro que isto acontece com uma série de outras limícolas que têm populações invernantes pequenas, e nós temos que ver que, no caso das aves que são avaliadas em termos das populações invernantes, muitas delas vão invernar principalmente em África. E, portanto, a população invernante não é minimamente representativa da quantidade de aves que passa por cá, porque há muitas que passam e depois continuam. Sim, até porque no resto da Europa, Espanha mesmo também, e na avaliação global, ela aparece sempre como least concern, least concern, Sim, least sim, é concern. verdade, mas atenção, em relação à avaliação global, estamos a falar da população nidificante e não invernante, é preciso fazer essa distinção. No Ok, caso de então se assim é, temos aqui mais uma coisa que não bate certo na tabela da lista vermelha, porque na lista vermelha aparece aqui a Arenária Enterprise com o estatuto de invernante e todas estas avaliações estão na linha da espécie quando enquanto só há uma invernante. linha, pois isso às vezes não está muito explícito, efetivamente está-se a comparar com Espanha, e em Espanha muitas vezes as avaliações, como é o caso desta, também diz respeito à população invernante, portanto há aqui alguns aspectos que porventura não estão muito claros. Mas ela não nidifica em Espanha assim Não, pontualmente, não? só nidifica no Ártico, é uma espécie de latitudes muito elevadas, e que aparece no sul da Europa como migradora de passagem e invernante, porque isto é uma espécie que nidifica, portanto, há limícolas que nidificam em Espanha, mas não é de maneira nenhuma o caso desta. Eu até estou a ver aqui o mapa, o sítio mais próximo onde esta espécie nidifica é no sul da Suécia. Portanto, não é bem ártico, é quase, enfim, mas são latitudes boreais. Portanto, não nidifica sequer na Europa Central. É uma espécie que vem muito lá de cima e o grosso da população está na tundra ártica, portanto, acima do Círculo Polar. Portanto, eu nem consultei a lista espanhola, mas seguramente que essa avaliação diz respeito à população invernante. Portanto, a categoria vulnerável que é atribuída à população portuguesa tem que ser enquadrada tem que ser vista neste contexto, que é a população invernante não engloba a totalidade das aves que passam por cá. Isto acontece como das outras limícolas, porque há muitas que passam portanto, nos períodos de passagem para cima e para baixo, e que não são contabilizadas e não são consideradas nesta avaliação. E, por outro lado, também é preciso dizer outra coisa. Ao contrário de outras limícolas que ocorrem sobretudo em estuários, que é o caso de muitos maçaricos, pilritos, alfaiates, pernilongos, por aí fora, e tarambolas, e que depois são contados nos refúgios de maré cheia, onde há grandes concentrações, a rola do mar não é uma ave estuarina. E, portanto, os dados das contagens que são feitos, das contagens, estou a falar das contagens de invernantes, que são feitas nos estuários, normalmente em janeiro, normalmente apanham muito poucas rolas do mar, porque as rolas do mar não ocorrem nesse habitat. Elas ocorrem principalmente em, em setores de costa, que pode ser em praias arenosas ou rochosas, e, portanto, elas acabam por não ser contabilizadas através desses censos de invernantes. Houve alguns projetos que têm sido feitos, nomeadamente o projeto Arenária, que foi feito entre 2009 e 2022 e penso que continua, e que tem feito algumas contagens das limícolas que não ocorrem em estuários e que ocorrem em praias. E
entre essas espécies está a rola do mar. De acordo com os dados que foram publicados no relatório da CEPEA, chamado O Estado das Aves em Portugal, sugere-se que a rola do mar terá diminuído desde o primeiro censo. No entanto, os dados que aqui estão apresentados são muito sintéticos. Aliás, tem um gráfico, inclusivamente, estou a ver no Estado das Aves, tem um gráfico na página 40, que sugere que houve um decréscimo e depois aumentou novamente. Portanto, quando nós olhamos para o gráfico, houve ali alguma variação, mas de acordo com os dados do projeto Ternária, globalmente não houve assim uma diminuição muito expressiva. Houve uma diminuição ligeira. Agora, o que diz na lista vermelha é que houve uma redução superior a 30% nos últimos 15 anos. Isto é o que está no PDF do site da lista vermelha. Este PDF não esclarece que dados são estes, não esclarece se são do projeto Ternária ou se são das contagens de aves invernantes efetuadas nas zonas úmidas, nomeadamente estuários, ou se é um mix das duas coisas. Eu acho que, infelizmente, os comentários, as explicações que estão neste fecheiro da lista vermelha são muito sintéticos e, portanto, em muitos casos não esclarecem como é que quantitativamente se chegou a esta conclusão, neste caso, os 30% para atribuir a categoria de vulnerável. Portanto, é assim, não ponho em dúvida que os números obtidos apontem para uma redução, mas era interessante perceber melhor que metodologia foi usada e que locais foram amostrados para se perceber se a amostra é muito robusta e se é representativa do todo nacional. Portanto, é aquilo que eu consigo dizer com base na informação que está aqui disponível. Vamos fazer aqui uma mudança ligeira no tema da conversa, porque é uma das coisas também que eu achei extraordinário nesta espécie, não é a única, mas neste aspecto não há muitas, é que, como tu dizes, ela nidifica lá para cima e inclusive no cucuruto da Groenlândia, não é? Mesmo no topo do mundo. Exatamente, lá em cima. No entanto, quando falamos de aves invernantes, há registros de observação da ave África do Sul, América do Sul digo mesmo lá na Argentina, lá na Pontinha, Nova Zelândia, Oceania, ou seja, esta ave percorre o mundo inteiro. É um bocado, sim. É uma ave que nidifica no Ártico e depois inverna nas zonas costeiras um pouco por todo o mundo, principalmente abaixo da latitude de 40 a 50 graus. E acontece um pouco o mesmo com o pilrito das praias, que eu falei num recente webinário e que vamos também abordar brevemente numa destas nossas conversas. Portanto, é uma espécie que nidifica, em ambos os casos, nidificam no Alto Ártico, principalmente, e depois invernam nas costas de todos os continentes, incluindo América, Europa, África, Ásia e Oceania, efetivamente. Portanto, é uma espécie essencialmente migradora de longa distância e que então, como eu disse, aparece aqui de passagem, porque há muitas aves que estão cá em passagem para a África e depois algumas ficam também para invernar. Uma coisa curiosa acerca das migrações é que a rola do mar, como te referiste, nidifica também lá no alto da Groenlândia, nidifica no Canadá, no norte do Canadá, naquelas ilhas que já estão no Ártico, a Ellesmere, Ilha de Baffin e outras que tais, nidifica no Alasca, nomeadamente no oeste e no norte, e depois em toda a orla norte da Rússia e também na Escandinávia. Ora, ela tem duas subespécies, uma em parte do Canadá e do Alasca e outra que é a subespécie nominal que ocorre no nordeste do Canadá, em parte da Groenlândia e nas costas europeias e asiáticas. Ora, o que é curioso é que as populações canadianas, ou do nordeste do Canadá, mais concretamente, e pelo menos uma parte da Groenlândia e as da Islândia, onde elas também nidificam, vêm invernar à Europa, portanto fazem uma migração transatlântica, que não há muitas aves que façam isto, nidificar no Novo Mundo e invernar no Velho Mundo. Nomeadamente aves que não sejam aves marinhas. Isto é uma ave aquática, mas não é uma ave marinha. Só que há outras do Canadá, que são as que estão mais ao oeste, que essas vão invernar nas costas americanas. Portanto, há aqui umas populações que atravessam, vêm do Canadá invernar à Europa. Algumas até na Península Ibérica. Ao passo que as que nidificam no norte da Rússia e na Escandinávia, essas, uma grande parte, passam por cá em migração, mas vão invernar à África.
Ou seja, nós em Portugal apanhamos de passagem as que vêm do norte da Europa e da Ásia e apanhamos no inverno muitas que vêm do Ártico canadiano. Mas haverá também alguma mistura pelo meio, portanto, isto não é aqui uma separação estrita, mas de qualquer forma é interessante saber isto, porque, inclusivamente, esta conclusão foi obtida com base em dados de milhagem, porque já foram apanhadas ou observadas em Portugal rolas do mar anilhadas, quer no Canadá, quer na Groenlândia e também depois em países europeus. Portanto, aves vistas no interior, não é? Portanto, fora das orlas costeiras, são só mesmo aves em passagem, portanto, nos tais corredores migratórios. Sim, mas são muito escassas. Há limícolas que passam regularmente pelo interior, como os pilritos comuns ou os borrelhos grandes de coleira, mas as rolas do mar são francamente escassas no interior. Olha, tão escassas que a primeira vez que eu vi uma rola do mar aqui no Alto Alentejo foi no ano passado, na Albufeira do Caio, ao pé de Elvas. Engraçado. Até Também há porque estas registros. fazem aquelas migrações tipo voos de uma tirada só, não é? Não Não, sei mas eu quantos. penso que esta espécie, quer dizer, há muito poucos registros no interior, aparecem, mas são muito poucas, quer em Portugal, quer em Espanha. Eu penso que elas seguem mais a linha de costa do que outras limícolas que mais facilmente atravessam o interior. Até porque elas tendem a alimentar-se mais na orla marítima, que é o habitat delas, e, portanto, enquanto que outras limícolas que são predominantemente estuarinas, facilmente atravessam o interior, talvez para seguir uma rota mais curta, como certos pilritos ou maçaricos, como eu disse, mas há outras que são mais dadas que preferem a orla costeira, e essas eu acho que tendem a seguir a linha do Costa, só excepcionalmente aparecem no interior e possivelmente foi porque se enganaram na rota. Mas, pelos vistos, também não se importam muito de atravessar massas de água significativas, não é? Como, por exemplo, esse caso que tinhas referido das que migraram do Canadá para cá, não é? Essas têm que Sim, sim, atravessar o Oceano atenção. Atlântico, não é? E também Sim, há registros, se não me engano, nas ilhas de Madeira e Açores, não é? nos Açores são regulares, possivelmente também são aves vindas dessas regiões, do Canadá ou da Groenlândia. Repara que estas aves, estas e outras limícolas, estão preparadas para fazer migrações de vários dias consecutivos. Nós já falámos sobre isso, até em webinários a propósito, por exemplo, do fuzelo ou do maçarico galego, que podem fazer muitas tiradas de vários dias. Exatamente, também fazem essas longas distâncias, não é? Sim, o que acontece é que as aves têm uma estratégia, como sabes, no caso das aves migradoras, que a estratégia consiste em acumular reservas de gordura que depois lhes vai permitir efetuar essas longas tiradas sem paragens, vivendo, digamos assim, dessas reservas de gordura, até encontrarem um sítio onde se possam reabastecer. É claro que haverá um limite, né? Quer dizer, se uma ave seguir numa direção em que não há terra firme, enfim, ela não consegue voar para sempre. Mas elas já estão preparadas para conseguir. Eu não sei quanto tempo é que leva uma rola a atravessar do Canadá para a Europa, até porque tem pontos de paragem pelo caminho. Tem a Islândia, tem as Ilhas Britânicas, tem as Ilhas Feroé, tem os Açores. Portanto, enfim, eu penso que 3 ou 4 dias possivelmente serão suficientes para fazer a maior parte da travessia. Estou a dizer isto porque, por exemplo, aquele fuzil que foi do Alasca à Nova Zelândia demorou 11 dias, mas isso é uma tirada muito maior, não é? Portanto, eu penso que 3 dias, já li qualquer coisa, 3, 4 dias será o suficiente e eu acho que a maioria das aves migradoras consegue acumular reservas de gordura para um voo dessa dimensão. Só para terminarmos aqui a nossa conversa, vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão da identificação. E isto porquê? Porque normalmente eu sei que muitas das pessoas, quando se iniciam na atividade do birdwatching e da fotografia, e etc., normalmente fogem das limícolas toda a maneira efetiva pela dificuldade acrescida muitas vezes da identificação das espécies. Esta contraria um bocado essa tendência, não é? Esta é relativamente fácil de identificar. É uma ave relativamente fácil. Em primeiro lugar, pelas patas cor de laranja vivo, que são talvez o aspecto que chama mais a atenção. Há muito poucas limícolas com patas desta cor. Assim, de regulares em Portugal ocorrem mais duas, que são o perna vermelha, mas que é mais elegante e tem uma estrutura muito diferente, também tem patas alaranjadas, e o borrelho grande de coleira, que também tem uma estrutura diferente e tem um padrão facial diferente. Portanto, Este parece que foi pintado a trincha, não é? é um bocado, sim. Ou seja, a rola do mar, quando nós as vemos cá, normalmente estão em plumagem de inverno. É assim uma ave rechonchuda, do tamanho de uma rola, talvez seja essa a origem do nome comum, castanha por cima, embora assim um pouco mesclado com tons mais escuros e mais claros, branca no ventre,
e depois uma mancha escura no peito. E a cabeça também é castanha. Portanto, é assim, castanha por cima, branca por baixo e patas cor de laranja. Quando se aproxima a época dos ninhos, já encontramos aves em plumagem nupcial, que podem estar de passagem, e aí tem um padrão mais contrastado com manchas brancas bem visíveis na cabeça e também nas partes superiores. Portanto, mas essa plumagem normalmente só vemos em abril, maio, junho. Durante o resto do ano tem assim um ar mais acastanhado, mas como eu disse, as patas cor de laranja saltam muito à vista. Uma curiosidade acerca desta espécie é que ela costuma ser invulgarmente tolerante, ela deixa as pessoas aproximar bastante, mesmo quando está ali a alimentar-se em zonas das praias rochosas, etc., a gente passa ao lado e às vezes as rolas do mar estão ali a 5, 6 metros e não fogem. Em praias rochosas, em praias de areia, em portos, é uma ave que normalmente exibe bastante tolerância. Uh, não sei explicar porquê. Eu às vezes acho que há certas aves que vêm do Ártico nasceram e cresceram num ambiente onde não há pessoas e, portanto, não aprenderam a ver nas pessoas um inimigo natural e talvez isso explique uma maior tolerância. Mas isto é uma explicação possível, eventualmente haverá aqui outros fatores, há espécies que naturalmente são mais confiantes. Mas, como elas são muito confiantes, normalmente deixam-se ver muito bem e deixam-se fotografar muito bem. Portanto, é uma espécie relativamente fácil de fotografar, porque se aproxima, porque se deixa aproximar, porque ocorre em sítios bastante expostos. Portanto, olha, para quem se está a iniciar na fotografia de aves ou procura espécies novas para fotografar, a sugestão é procurar rolas do mar, que são aves realmente muito fáceis de fotografar e que, sem grande esforço, se consegue obter ali umas imagens bastante interessantes. E como tem esta divergência na plumagem verão e inverno, acabam por ser, digamos, também fotogénicas Sim, sim, nesse sim, sentido, não é? é uma espécie que realmente tem também esta variabilidade da plumagem, portanto dá uns motivos engraçados, efetivamente. E depois realmente é mesmo o próprio padrão das cores deste bicho varia muito de indivíduo para indivíduo, não é? Sim, Acaba por ser uma também pode coisa. ter a ver com a idade, naturalmente, e o facto de às vezes também haver indivíduos que estão em processo de muda e, portanto, isso também faz aparecer ali aqueles padrões intermédios de transição. Ver um bicho destes em época de verão, será potencialmente um indivíduo não reprodutor e que não migrou. É possível, acontece com muitas limícolas que há indivíduos não reprodutores que são observados durante a época dos ninhos, portanto, estamos a falar de final de maio, junho, início de julho. Uma teoria que diz que eles ficam por cá. Isto acontece com muitas limícolas. Não sei dizer, não sei se há estudos detalhados que permitam comprovar se são sempre os mesmos indivíduos que ficaram por cá e que sejam, sei lá, imaturos que não migraram para os territórios de reprodução, ou se há também aqui alguns movimentos tardios de aves que estejam a ir para cima ou que sejam reprodutores falhados que regressaram mais cedo. Portanto, pode haver aqui uma mistura de situações entre indivíduos que não migraram e indivíduos que andam para cima e para baixo, até porque nos sítios onde já foram feitas contagens ao longo de todo o ano, mostra-se que mesmo nessa época de reprodução há variações de números de semana para semana. Portanto, daí eu dizer que é possível que não sejam sempre os mesmos indivíduos. Mas isso teria que ser estudado mais em detalhe, naturalmente. Enfim, fica para a próxima ronda. Gonçalo, Exato. muito obrigado por mais esta conversa. Obrigado, Eh, Zé. Então vamos ter mais umas limícolas pela frente, não é? Pelo que Vem aí disseste. mais umas limícolas, sim. Então, até à próxima. Até à próxima.